E vamos lá, nosso próximo tema, caminhos migratórios para os Estados Unidos. Quem vai falar sobre esse assunto é Vinícius Bicalho, que é advogado de imigração licenciado nos Estados Unidos, Brasil e Portugal. Mestre em Direito nos Estados Unidos e no Brasil, professor universitário nos Estados Unidos e Brasil. Ele é membro da AIA, American Immigration Lawyers Association, e autor do Guia de Imigração da AmCham. Bem-vindo ao palco, Vinícius Bicalho. Bom dia, é um prazer estar aqui. Amigos de longa data, alguns clientes com Green Card aprovado e outros com Green Card em caminho ainda. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos que estão nos acompanhando, especialmente os que estão nos acompanhando virtualmente. Eu tenho alguns alunos fora do país e alunos da Califórnia que tiveram ainda a questão do fuso e acordaram cedo para estar aqui com a gente. Mas queria parabenizar pela organização do evento, a Câmara, especialmente a Carol Souza e a Carol Fischer, sempre impecáveis na organização. E nesse evento, a incansável Josefina Guedes, que o tempo todo estava interagindo e nos provocando a não deixar nada parado. Nós vamos falar sobre imigração. E, obviamente, a imigração é a porta de entrada para quem vem para os Estados Unidos. Quando eu recebi o roteiro do evento, eu achei hiper interessante porque nós tínhamos as autoridades falando no início, e, obviamente, essa interação com a administração pública ela é fundamental, e tinha, após a minha palestra, que fala de imigração, que é a porta de entrada de tudo. O evento vai ser completo, vai falar sobre tributação, mercado imobiliário, investimento, validação de diploma, e, inclusive, se tiver alguma intercorrência com acidente de trânsito, a Carol pode ajudar. Então, nada vai deixar de ser trabalhado aqui hoje. Pessoal, obviamente, cada um tem um caminho migratório aqui para os Estados Unidos. Nós temos aqui 187 tipos de vistos e tenho certeza que, conversando com cada um de vocês, cada um teve um caminho específico. Mas é natural, como nós sabemos que muitas pessoas vêm para os Estados Unidos, especialmente para visitar Orlando e Miami, que quando essas pessoas vêm para cá, muitas vezes elas pensam, poxa, como seria legal morar nessa cidade? Eu lembro muito da minha escolha. Antes de ser advogado aqui, eu também sou imigrante. Um dia eu estive aqui como turista, visitando, vendo o ambiente e pensando como seria bom oferecer esse ambiente para minha família, para os meus filhos. Já fui apresentado, não preciso prosseguir muito nisso. Com relação à imigração, o importante é que você trabalhe com advogado licenciado, até porque é um mercado muito agressivo e que, muitas vezes, ofertas fáceis são prometidas, índices de 99%, que eu até brinco que é exame de DNA. Né? Exame de DNA é diferente de processo migratório. O processo migratório pode ter um índice alto, pode ser seguro, mas não é essa certeza, como muitas vezes é vendida. E eu acho que é fundamental que os profissionais sérios coloquem isso, porque o imigrante deve saber dos riscos e nada mais digno que você entrar num processo sabendo da realidade e dos riscos que você tem nesse processo. Quais são as razões que levam as pessoas a migrar do Brasil para os Estados Unidos? São várias razões, mas, inegavelmente, o que eu escuto dia após dia, normalmente tenho algumas reuniões por dia, violência. As pessoas se assustam com a violência do Brasil. E as histórias que nós escutamos no escritório são histórias realmente impactantes. Por quê? Educação você resolve, a saúde você pode pagar um plano, a faculdade você pode contratar a melhor instituição de ensino do Brasil, a festa você pode fazer no melhor buffet, mas a segurança você não tem como viver num país que não te oferece uma boa segurança e ficar impune a isso. E o que eu ouço e o que eu já vivi também, né? Obviamente morei no Brasil muitos anos e eu, como qualquer adulto no Brasil, em algum momento já fui vítima de violência. Felizmente, nada grave, mas isso é o que assusta normalmente o brasileiro. Além disso, tem a questão do ambiente de negócios, oportunidades profissionais, criação e educação dos filhos. E, normalmente, o que as pessoas falam, olha, eu passei, vi crianças indo a pé para a escola, de patinete, e esse ambiente é o que normalmente fascina o brasileiro. E, ano após ano, nós temos a mudança do perfil do brasileiro que deseja vir para cá. Nós tínhamos,
inicialmente, o brasileiro que não deu certo. E que, naturalmente, ele queria tentar a oportunidade em um país que a moeda é forte, tem muitas oportunidades empresariais e de emprego. Só que o movimento que nós vemos hoje não é esse movimento mais. É o movimento do brasileiro qualificado, bem posicionado, muitas vezes próspero financeiramente no Brasil, mas que deseja recomeçar a sua vida na América. Então, é uma fuga de cérebros e de bons profissionais que desejam se estabelecer aqui. E isso é o que eu vejo crescendo ano após ano. Pessoas que você, muitas vezes, nunca imaginaria que desejariam sair do Brasil, mas que agora querem. Opa! Enfim. Aqui é um pequeno gráfico que a gente tem, obviamente ele é ilustrativo, mostrando o crescimento. Tirando o ano da pandemia, nós tivemos, ano após ano, um crescimento de profissionais qualificados que migram e buscam os vistos, chamados vistos de habilidades, especialmente EB1 e EB2, para migrar do Brasil para os Estados Unidos. Esse movimento não apresenta qualquer indicador de recuo. Aqui tem várias pessoas que trabalham em escritórios de imigração e podem perceber isso com clareza. Com exceção do ano da pandemia, nós tivemos um movimento crescente. E eu vejo muitas vezes que as pessoas falam, e recebo as perguntas, se a eleição for presidente A ou presidente B. Algumas questões nos Estados Unidos é importante falar, são políticas de Estado, não são políticas de governo. E quando nós falamos dos imigrantes qualificados, isso não é desejo de presidente A ou presidente B, isso é baseado na lei de imigração de 1990. Ou seja, há um princípio americano onde os Estados Unidos quer ter o melhor da mão de obra do mundo aqui. O profissional qualificado, bem posicionado, ele é desejado na América. Ou seja, esse profissional, o governo americano ele entende que ele é alguém que vem para somar. E talvez por isso que nós tenhamos aqui uma economia tão vibrante e tão pujante. E ao contrário do que muitos pensam, o imigrante ele não representa uma camada marginal da sociedade americana. O imigrante ele tem participação em todas as esferas. Se nós pegarmos as estatísticas mais recentes, pessoal, essa água é minha? É? Então tá bom. Hoje nós temos, dentro da população americana, algo em torno de 13,5% da população americana é composta por imigrantes. Se nós pegarmos a força de trabalho dos Estados Unidos, ela é composta aproximadamente entre 18% e 19% de imigrantes. E aí muitas vezes as pessoas falam, é só o subemprego. Como eu disse no início, os imigrantes estão em todas as camadas da sociedade americana. Se nós pegarmos os empreendedores americanos, 1/4, 25% dos empreendedores americanos são imigrantes. Então, na média, o que eu estou dizendo para vocês, que o imigrante ele é mais empreendedor do que o próprio americano. E aí, muitas vezes as pessoas falam, Vinícius, o ponto é que o imigrante empreende porque ele não tem oportunidade profissional. Então, vamos prosseguindo no estudo. Eu adoro estatística, apesar de ser advogado, sempre fui apaixonado com matemática. Quando nós pegamos a relação das maiores fortunas americanas na Fortune, 44% das pessoas mais ricas dos Estados Unidos são imigrantes. Então, imaginar que o imigrante está só no subemprego é um erro. Tem muito imigrante no subemprego, mas tem muito imigrante bem posicionado, muito imigrante empreendendo e muito imigrante que é milionário, bilionário, ou trilionário, sei lá. Enfim, eu até estava rindo que a imprensa brasileira está divulgando muitas informações agora sobre o Elon Musk, enfim, não sei porquê, mas e falam o empresário americano. Ele é um imigrante também, ele é um sul-africano. Ou seja, existem imigrantes em todas as esferas da sociedade americana. Pessoal, dentre os 187 tipos de vistos que nós temos nos Estados Unidos, existem vistos para todas as modalidades, desde vistos para turistas, estudantes, vistos baseados nas relações familiares,
vistos de investimento, vistos baseados em emprego, enfim, esses são os mais procurados pelo profissional brasileiro que está bem posicionado e deseja vir para os Estados Unidos. Nós temos, primeiramente, hoje é a vedete do mundo imigratório, é o EB2NW, que é o visto que nós chamamos de visto de habilidades excepcionais. Eu sempre brinco, esqueça esse nome, porque quando a gente fala habilidades excepcionais, as pessoas imaginam, principalmente o brasileiro, que é alguém que tira o coelho da cartola. E não tem nada disso. Quem são os profissionais de habilidades excepcionais na visão do governo americano? É o profissional que, na pirâmide da área dele, está do meio para cima. É o profissional que vem para somar e não subtrair. Pode ser o profissional com bacharelado e 5 anos de experiência. Pode ser, inclusive, o profissional sem bacharelado e sem graduação, mas que comprove outros requisitos. E também tem os que têm a carreira acadêmica, como mestrado, doutorado. Além disso, nós temos o visto EB1A, que é um visto que a gente chama de visto de habilidades extraordinárias. Ao contrário do visto EB2NW, esse visto, o profissional precisa demonstrar que ele está no topo da área dele, que ele é um profissional de destaque. Ele precisa de reportagens, artigos científicos, premiações, papel de liderança dentro de organizações. Existem 10 requisitos. Se ele comprova 3 desses 10 requisitos, ele também se beneficia e pode obter o green card dele. Além disso, nós temos o visto L1, que é o visto de transferência de executivo, que é quem tem empresa no Brasil e deseja transferir um executivo ou o próprio sócio para a sua operação americana. A lei faz algumas exigências, ou seja, tem que ter mão de obra contratada nos Estados Unidos, tem que ter uma estrutura física, precisa ter a manutenção da empresa brasileira e ter essa conexão, mas é uma excelente alternativa. Ele te dá um visto temporário, sujeito a renovações, e depois de algum tempo você pode também pleitear o seu green card baseado por essa via. A quarta via é o visto E2, que é um visto que a legislação chama de visto de investidor. Eu gosto do nome de visto de empreendedor, porque é o visto para pessoas que têm cidadania com países que têm tratado comercial com os Estados Unidos. Todas as nações da Europa hoje têm, com exceção da Grécia. Portugal, que todo mundo falava, foi incluído. Algumas nações da América Latina, o Brasil, infelizmente, não. Mas nós temos no Brasil um contingente enorme de pessoas que possuem dupla cidadania, italiana, espanhola, portuguesa, e essas pessoas podem demonstrar que, vindo para os Estados Unidos, investindo em um business onde elas vão tirar o sustento, elas podem receber um visto para residir. Esse visto, em que pese ele não te deu o green card, ele é um visto que pode ser renovado sucessivamente, de maneira indeterminada. É ótimo, mas tem algumas ressalvas, como quando o seu filho completar 21 anos, ele deixa de ser seu dependente. Então, é importante fazer uma avaliação migratória e entender de maneira global. Por fim, nós temos o EB5, que é o visto de investidor. Quando você investe o valor, esse investimento gera 10 vagas de trabalho full-time, você tem alguns requisitos a cumprir, normalmente se investe num centro regional, você adquire também o seu green card. Esse valor inicialmente era 500 mil, hoje ele está em 800 mil. É um visto que ele reduziu muito a procura por brasileiros, tendo em vista que os brasileiros, principalmente os qualificados, conseguiram perceber que eles possuem caminhos mais baratos e, muitas vezes, até mais rápidos. O que eu falo sempre, e aqui, normalmente, eu faço muitas palestras fora dos Estados Unidos, então talvez aqui não vá fazer nem tanto sentido, porque, muitas vezes, eu vejo pessoas imaginando que, quando você mora fora, você é menos brasileiro. Isso é um erro enorme, porque eu falo que o brasileiro que mora fora tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho fora do seu país. Ele é a imagem do Brasil para muitas pessoas. Talvez ele seja mais brasileiro do que o brasileiro que seja mais um no meio de 200 milhões. E, obviamente, eu sempre brinco, né? Quando nós estamos conversando, a gente pode tecer alguma crítica ao Brasil, mas lá em casa a gente tem um combinado. Na minha casa, ninguém pode falar mal, fora dos nossos pares, da nossa família, do nosso país e nem do nosso time de futebol. Como eu sou cruzeirense, vocês devem imaginar o trabalho que eu estou tendo nos últimos anos para fazer isso, né? Enfim, então,
os brasileiros que estão fora podem mostrar um pouco do lado bom do Brasil. Eu gosto muito de compartilhar uma experiência que eu tive em Miami. Eu vi que todo mundo ficou muito aqui, Orlando, Miami, eu acho que são cidades irmãs e conectadas, e eu queria até falar uma coisa para o embaixador. Eu quero ver a metade cheia do copo aqui. Eu tive a oportunidade de ir no consulado, meu filho tinha que fazer o alistamento militar, e o atendimento foi impecável. Como é bom para quem mora em Orlando ter o consulado aqui. E eu até passei por mentiroso, porque eu contei do meu alistamento, né? E quem é da minha idade sabe a tortura que era fazer alistamento militar quando você completava 18 anos. E foi algo tão suave, hora marcada, agendada, no ar-condicionado, enfim, inimaginável para quem fazia o alistamento morrendo de medo, né? Mas eu adoro compartilhar essa experiência. Uma vez fui acompanhar um cliente, na época eu nem era residente aqui nos Estados Unidos, numa operação no Banco Safra, em Miami. E, ao final, tinha vice-presidente, que é uma espécie de diretora, gerente, e ela era americana, e ela me perguntou, eu contei para ela que meu green card estava aprovado, que eu tinha planos de me mudar, e ela falou, você mora onde no Brasil? Eu falei, Belo Horizonte, que é a minha cidade. Ela falou, olha, eu morei em Belo Horizonte durante 3 meses, e ali, naturalmente, criou uma conexão, porque mineiro, você fala, você é filho de quem, morou aonde, conhece quem, enfim. E era no bairro que meu pai tinha consultório, e ela teve um filho com um namorado de Belo Horizonte, enfim. E ela me falou, queria te dar um conselho. E eu falo isso para todos os clientes, porque é um conselho que eu acho que tira um pouco daquele ranço que muitas vezes nós temos, né, de complexo de vira-lata, que as pessoas falam. Ela falou, Vinícius, gostei muito de você e eu queria te falar uma coisa. O brasileiro é o melhor profissional do mundo. E na hora que ela me falou isso, ela perguntou, você sabia? Eu falei, não. Ela falou, o bom brasileiro, ele tem jogo de cintura, ele se adapta, ele tem uma capacidade de improviso enorme. Ele é o melhor profissional do mundo. Falou, o mal do Brasil é que existem uns maus brasileiros que mentem, não entregam, não cumprem o combinado. Então, o conselho que eu te dou, você que está planejando se mudar para os Estados Unidos, saiba o lado da mesa do Brasil que você está sentado. E muitos aqui eu conheço, alguns de longa data, como a Renata, inclusive antes de eu me mudar para cá, né? Enfim. E eu sei que muitos aqui estão do lado bom da mesa do Brasil. E eu acho que isso que a gente deve cuidar, da nossa reputação, porque, como ela falou, o bom brasileiro é respeitado, bem posicionado e admirado. E, naturalmente, o governo americano, como aqui nós tivemos um representante, quer ter essas pessoas aqui, que vão gerar receitas, vão gerar impostos, vão gerar empregos e vão colaborar para a economia americana e também para a economia brasileira. Então, a mensagem que eu queria deixar, né, a maioria de vocês já está aqui, né, que o sonho americano ele é possível, não é instantâneo, se dá através de uma decisão que você toma e, há algum tempo, naturalmente, você pode realizar, mas que o bom brasileiro pode fazer a diferença nos Estados Unidos. E nós temos profissionais das mais diversas áreas de destaque aqui. Advogados, médicos, empreendedores. Então, o que eu convido todos a se preocupar, a ser o bom brasileiro aqui e não mais um que vai fazer negócio a qualquer custo. Muito obrigado, meus contatos estão aqui. Foi um prazer dividir esse momento aqui com vocês. Parou, agora voltou. Pronto. Parabéns. Alguma pergunta? Opa! Então, vamos lá. Não, então, vamos lá. Olha, o governo americano ele enxerga o visto L1 de uma maneira extremamente positiva. Tá? O que acontece é um empreendedor, né, que está implantando um negócio ou dando continuidade e transferindo um executivo.
ele tem critérios objetivos. Investimento, manutenção do negócio, tempo de vínculo do colaborador ou do executivo com a empresa brasileira que está vindo para cá, investimentos. O L1, durante muito tempo, as pessoas conseguiram vistos prometendo cumprir algumas obrigações e não cumpriram. E o governo passou a ficar mais atento. Não é que o governo seja contra, mas ele quer que você cumpra o que foi prometido no seu business plan e no seu planejamento de continuidade da atividade empresarial. É um visto com alto índice de sucesso e é um visto que eu gosto porque ele tem uma certa objetividade. Se tem o investimento, se tem a contratação, se tem a estrutura física condizente com o que está na lei, você vai ter um percentual alto de sucesso. Agora, cada caso é um caso. O que eu vejo é que, muitas vezes, as pessoas... Eu ouvi falar que fulano fez e deu certo isso, e elas começam a cortar investimentos e cumprimento de obrigações que são necessárias. Cumprindo, você tem um percentual altíssimo de sucesso. Não, hoje, até a própria obtenção do visto já é mais criteriosa do que era um tempo atrás. E a renovação também. Tá? Agora, só fazer uma ressalva, o governo, ele não a imigração ela não é um organismo cego. Na pandemia, onde as empresas passaram a ter dificuldades, né, até o meu gráfico aqui de imigração ele teve queda, o governo foi mais tolerante nesse sentido. Acho que tinha mais uma pergunta. Sim, temos mais uma aqui. Tudo bem, Bicalho? Ótimo. Bom, segundo pesquisas, né, tem muitos brasileiros pagando até R$150 mil para entrarem ilegalmente pelo México, né? Como que os advogados de imigração se organizam no Brasil para levar essa comunicação? Porque R$150 mil, acredito que seja um valor até bem mais caro do que um processo legal, né? Mas, e sem garantia nenhuma, né, de futura, né? Então, como que os advogados se organizam no Brasil, até mesmo aqui nos Estados Unidos, para levarem essa comunicação para os brasileiros e orientarem, né? E, na verdade, num sentido de educar, né? O que nós fazemos, né? Hoje, nós tentamos nos organizar, tem a EILA, nós temos até grupos de WhatsApp dos advogados que são licenciados para tentar levar essa comunicação ao público. Eu vou falar um pouco do que eu faço. Tá? Hoje, nós fazemos 10 eventos anuais presenciais no Brasil para levar essa informação. São eventos que são divulgados em 10 cidades diferentes, gratuitos, tá? Onde nós levamos a informação com profissionais licenciados. Fora isso, um trabalho exaustivo com assessoria de imprensa e educação até com os próprios advogados brasileiros. Eu sou coordenador de um curso de pós-graduação de Direito Migratório, tem vários alunos aqui me assistindo, onde, exaustivamente, além de falar da legislação, eu falo muito do componente ético. Porque o que eu percebo, e talvez eu vou até extrapolar um pouquinho a pergunta, é que muitas vezes as pessoas confundem, né, o ditado, time is money. Óbvio, tempo é dinheiro, você deve respeitar o seu tempo para produzir e ganhar dinheiro. Mas não pode ser cegamente isso. Existe um dever social em passar a informação, em dar a informação da forma correta. E nós não podemos normalizar o que não é normal. E isso eu converso com alguns colegas, porque o cliente já chega nos perguntando qual o percentual. Isso é terrível, porque a gente vê escritórios que divulgam 99,5%. Alguém em sã consciência que acha que isso é verdade? Então, assim, nós que somos profissionais sérios, profissionais licenciados, nós não podemos concordar com isso. E nós temos que fazer um trabalho de informar isso. Agora, o cliente que não tem informação, é óbvio que a divulgação desse percentual é muito mais sedutor do que chegar alguém falando como eu falei aqui. Agora, quem está nos Estados Unidos e tem discernimento, sabe com muita facilidade o que é verdade e o que não é. Então, eu acho que os profissionais que trabalham sério, são licenciados, estão vinculados a organizações como a Câmara, entidades públicas como Consulado, Apex, falar a verdade. Nós temos que falar a verdade exaustivamente. E é muito triste quando nós nos deparamos com essas situações. Eu nunca faço julgamento, uma coisa que eu aprendi é fácil, porque, como advogado, a gente não julga. A gente tem um dever da parcialidade. Então, estou sempre ao lado do cliente. Porque existem os dramas pessoais.
mas eu tenho certeza que grande parte dessas pessoas poderiam estar aqui de forma legal e vivendo sem uma série de limitações que elas enfrentam, fora riscos de segurança, violência durante todo esse caminho que a gente sabe que são dezenas de histórias. Nós temos tempo para mais uma pergunta, caso alguém tenha interesse. Pode. Muito bem. Ok. Desculpe, querido. Nós conseguimos te ouvir muito bem, só que nós estamos fazendo uma tradução simultânea. E aí os tradutores ficam numa salinha. Eles estão assim, abanando a mão. My apologies. A pergunta não imigratória. Então, percebo que o empreendedor brasileiro que não quer vir morar nos Estados Unidos, mas ele tem essa relação, ele precisa vir aos Estados Unidos através da empresa, fazer reuniões, às vezes até prestar um serviço, fazer uma cobertura, por exemplo, de imagens, algum treinamento. Como que esse cara, atualmente na lei, deve se comportar? Qual é o limite dele na hora ali da imigração para ele não ser questionado como possível imigrante que não está seguindo o caminho adequado da imigração? Qual o seu nome? Guilherme. Guilherme. Lindo nome, é o nome do meu filho, viu? E esse fui eu que escolhi. Olha só, imigração tem algumas dicas. Primeiro, falar a verdade, responder com objetividade e de forma clara. Eu falo sempre que, normalmente, o que a imigração te pergunta, ela já sabe a resposta. Ela quer certificar que você está falando a verdade, até porque falar mentira para uma autoridade aqui, você está cometendo perjúrio. Quando você tem um visto B1, B2, é visto de negócios e turismo. Você pode vir a negócios, pode vir assinar um contrato, pode vir conversar com um advogado, com um contador. Você não pode vir trabalhar. E existe uma diferença, porque trabalho e negócio tem uma zona cinza, não é preto e branco. Então, eu dou um exemplo. Se você é dono de um restaurante, você pode ter reunião com o advogado, com o contador, avaliar balanço, mas você não pode ser o caixa, você não pode ser o garçom, você não pode ser o chefe. Então, se você vem a negócio, fale que vem a negócio. Antes de eu me mudar para os Estados Unidos, eu tinha um sócio aqui, eu vinha 6 vezes por ano, mês sim, mês não. E honestamente, eu nunca tive problema. Eu tinha passagem de ida, passagem de volta e propósito da viagem demonstrado. Agora, com relação à imigração, eu brinco o seguinte, nós temos que ser como a mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer. E só para ilustrar isso, uma vez eu estava entrando com meu sócio, eu estava em um guichê e ele estava em outro. E o oficial de imigração me perguntou, você está com família aqui? Eu falei, não, estou entrando com aquele cara ali que está no outro guichê. Aí ele falou assim, você não tem família aqui? Olha, depois que você casa, eu presumo que minha família é minha mulher, meus filhos. Só que eu tenho uma irmã que mora na Califórnia. E eu falei, cara, ele está falando da minha irmã. Eu falei, você está falando da minha irmã? Aí ele, exatamente. Aí eu tinha uma passagem que era para o Natal, que eu ia passar o Natal com ela, levando mãe, cachorro, periquito. Eu tirei a passagem e falei, olha, eu volto para o Brasil e depois venho aqui. Eu falei, então tá bom. Ou seja, ele tinha informação da minha irmã, queria certificar. Então, ficar atento a isso. Agora, existem alguns detalhes hoje que nós não podemos esquecer. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, redes sociais. E eu não sei o quanto vocês se relacionam com inteligência artificial. E a imigração hoje usa isso para monitorar. A EILA desenvolveu um sistema de inteligência artificial e, na época que estava em desenvolvimento, eu participava dos grupos de discussão. E no dia do lançamento, eu já tenho lá no escritório. E eu liguei para meu pai ele é médico, mas ele é um cara que trabalhou com informática, na época que ele estudava, ele adora. Eu falei, pai, é a coisa mais sensacional que eu vi. Você coloca uma informação, o volume no sistema tem todas as obras de direito migratório da EILA, que são as melhores, e todas as decisões de todas as cortes imigratórias. Ou seja, é questão de 1, 2 segundos, você tem tudo ali. Imagina
Isso é que os advogados têm. Imagina o que a imigração tem disponível para tentar ver o que as pessoas estão fazendo de maneira incorreta. Então, tomar cuidado para que nenhuma conduta que você faça nas outras situações, principalmente em redes sociais, não dê margem para interpretar que seja trabalho. Porque trabalho e negócio é uma zona cinza, e esse é o perigo. Tá? Opa, Guilherme, vamos lembrar do nosso colega lá da tradução. Rapidinho, por exemplo, um médico que é especialista, um dentista que é especialista em enxerto de gengiva que vem para os Estados Unidos dar um treinamento. Ele está trabalhando ou não? Olha, se ele foi remunerado, ele está trabalhando. Então o quesito aí é não ser remunerado. Não ser remunerado é um dos requisitos. Agora, se ele vai apenas dar uma palestra, imagine que eu tenha vindo do Brasil e não tenha residência ou cidadania americana. Eu poderia dar essa palestra aqui, sem ser remunerado. E na hora de um evento, poderia. Na hora da imigração, você viu, what's the purpose of your trip? I have a vai falar, convention, vou I have a participar trade de um show. evento de negócio. Entendi. E aí você pode falar que está fazendo a exposição. Agora, que seja verdade. Sim. Porque o grande problema que eu vejo eu estou partindo do princípio de transparência. Se for preto verdade, no não branco. vai ter problema. É não isso. tem problema. Sim. Nenhum. Sempre. Ok? Obrigado, irmão. Nada. Uma última pergunta. Bom dia. Bom dia. Uma dúvida. Em 2001, eu vim aos Estados Unidos para fazer uma clínica de futebol em Anchorage, no Alasca. Quando eu cheguei em Miami, eu tinha um B1, B2. O oficial me perguntou: o que você está fazendo? O que você está indo fazer no Alasca? Eu falei: eu estou indo dar uma clínica de futebol. E aí ele falou: você vai receber por isso? Eu falei: não. Você tem algum documento, algum convite? Aí eu mostrei a ele o e-mail que eu tinha recebido da academia de futebol lá de Anchorage. E nesse e-mail estava escrito que eles iriam custear a minha alimentação com $500. Quando ele olhou aquilo ali, ele falou: pô, carimbou, me mandou para a sala e me deportou. Porque eu não falei que eu ia receber esses $500 para custear a minha alimentação. A partir daí, até a última vez que eu entrei aqui nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, antes de receber o meu green card, toda vez que eu chegava na imigração, eu ia para a sala e ele perguntava o que aconteceu em 2001, e eu falava, ele falava: tudo bem, pode ir. Mas eu tinha que falar o que tinha acontecido comigo em 2001, todas as vezes que eu vim para os Estados Unidos, até depois de estar morando aqui. E agora, com o meu green card, eu ainda, quando entrar novamente nos Estados Unidos, eles vão me perguntar, vão me mandar para a sala, ou eu estou livre dessa situação? Olha, a pergunta é interessante porque a gente está falando de um atleta campeão pelo Botafogo, seleção brasileira, ou seja, uma pessoa notória que dificilmente estaria vindo aqui para transgredir e num momento muito próximo ao auge da carreira. Então, americano, como eu falei, o brasileiro, a capacidade de improviso, o americano, na minha opinião, a maior característica dele é a metodologia. Ele segue a risca, check the box e segue o jogo. O seu green card aprovado, naturalmente, isso vai ser quase que uma declaração de que sua vida pregressa está limpa. Ok? Mas nada impede que um oficial, se perceber um apontamento, ele faça esse questionamento. O que aconteceu no seu caso é simples de entender. Porque muitas vezes, até o que eu falei para o Guilherme, né, tem que ser verdade. Não é que no seu caso não fosse verdade. É verdade, até pelo seu posicionamento está evidente que é isso. Mas existem muitas pessoas que falam que vêm a negócio e colocam a remuneração de maneira simulada. Então ele suspeitou que isso pudesse ser uma simulação. E como tem muitas pessoas querendo vir e muitas pessoas querendo enganar o governo americano, a verdade é que, na dúvida, eles fecham a porta. Mas com o green card, fica tranquilo. Vai. Eu brinco o seguinte: se der errado, na sexta-feira eu levo feijoada lá na delegacia. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma? Só um minutinho, vamos fazer no microfone.
complementando a pergunta do Guilherme e sendo mais objetiva, direta, os famosos coaches e mentores que saem do Brasil e chegam aqui, fazem toda a publicidade na internet, oferecendo um serviço de mentoria, de palestras, e cobram por isso. E está explícito na rede social, para quem queira ver. Ele chega aqui, ele quer palestrar, ele abre uma empresa e ele começa a receber. É correto ele vir com B1, B2? Se é correto ele abrir a empresa? É correto ele receber? Ou o que é que está incorreto em tudo isso aí? Querida, o que acontece é o seguinte, como eu falei, negócio e trabalho não é preto e branco, tem uma zona cinza. Minha opinião é que, com o entendimento da imigração hoje, que nós estamos vendo, isso é trabalho. E vou falar de uma consulta que eu fiz ontem, uma segunda opinião, que foi de um caso que nem foi conduzido pelo nosso escritório, uma pessoa notória, EB1A aprovado, foi convocada no consulado para o cancelamento e a revogação do visto de turista exatamente por essa atividade. E o temor é se vai ser uma simples revogação ou se essa revogação vai ter um banimento que vai gerar uma repercussão na documentação dela que já está aprovada. EB1A, profissional do topo da pirâmide. Então, é o que eu disse ali para o Guilherme, e eu sou extremamente conservador, porque o que eu falo com os clientes é o seguinte, se vai demorar uma semana a mais, uma a menos, pouco importa. Na hora que a gente, no nosso escritório, a gente tem uma caixa preta que a gente entrega com o Green Card, é a hora que a gente faz as pazes, né? Porque o que demorou, o que atrasou, aí tudo fica bom, né? Então, assim, o importante é terminar a história feliz. A gente não sabe se o caminho vai ser direto, se vai ter alguma estrada sinuosa. O importante é, ao final, conseguir a documentação. E, com o entendimento atual, altíssimo risco. Altíssimo risco. Então, eu não recomendo e entendo que um advogado responsável não pode recomendar isso sem que o cliente saiba das consequências. O que eu falo sempre é o seguinte, nada mais digno do que você saber da verdade. Algumas pessoas têm apetite para risco, outras não. O meu é baixíssimo. Então, eu passo a informação técnica e, naturalmente, o cliente ele toma a decisão. É um risco altíssimo. Na minha opinião, a pessoa está extrapolando os limites do visto de turismo do negócio. Ok, mais alguma pergunta? Nossa, esse assunto rende, né? Mas nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação. O quão foi importante, né, você prestar esses esclarecimentos. Nosso muito obrigada, Vinícius Bicalho. Vamos aplaudir? Obrigada.